não é? Que foi criado pelo meu pai, saudoso deputado federal Jackson Pereira. E nesse período de isolamento social, nós entendemos importante trabalhar essa questão da live no Instagram do programa, sabe? O senhor, como eu admiro, tanto na área do direito, como também você sempre foi muito atuante, mesmo sem mandato, você sempre se preocupou com a política, né? Em defender o que você acha importante, né? Então, nessas lives que nós tivemos aqui, tá? Nós abordamos direito e política também, entendeu? Nós tivemos na terça-feira uma conversa muito boa com o advogado trabalhista, doutor Eduardo Pragmácio, foi uma conversa muito boa, né? Poeta. Na quinta-feira tivemos aqui com o senador Paulo Paim, diretamente de Brasília, foi uma conversa boa também. No sábado, com a jornalista Cristina Serra, que trabalhou 26 anos na Globo. E no domingo, tivemos com o doutor Leonardo Rezende, juiz federal, também foi uma conversa muito boa. Meu né? amigo. Muito boa. E eu quero também anunciar aqui para os amigos que estão nos assistindo, temos hoje o doutor Leandro Vasques. Amanhã teremos o juiz de direito, doutor Daniel Carvalho Carneiro, presidente da Associação Cearense de Magistrados. Não é? E na terça-feira, nós também recebemos a confirmação, teremos o desembargador federal, doutor Fernando Braga, também vai estar conosco aqui, doutor Leandro. Fernando Braga, competência pura. Então, vamos aqui, se você me permite aqui, eu leio aqui uma biografia sua, bem resumida, né? Tranquilo. Doutor Leandro Vasques, advogado criminal, mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, professor da pós-graduação em Processo Penal da Unifor, diretor da Academia Cearense de Direito e membro do Instituto dos Advogados do Ceará. Então, mais uma vez, é uma honra grande o Diálogo Aberto receber aqui o doutor Leandro Vasques. A honra é minha, querido Rodrigo. Fico honrado com o convite. Doutor Leandro Vasques, nesses tempos aí de coronavírus, de pandemia, não é? E suscita alguns crimes, né? Inclusive crimes que na prática não era muito usual, não é? Verdade. Então, o que é que o senhor pode aí dar uma ideia aí inicialmente, doutor? Bem, primeiro, Rodrigo, um privilégio poder participar aqui dessa live com você, com o seu concorrido programa. Fico feliz de poder colaborar e saber que por aqui passam grandes debatedores e é um privilégio para mim poder contribuir, modestamente. Pronto. Doutor Leandro, e também na área política, ontem nós tivemos o secretário de Turismo, Alexandre Pereira, presidente estadual do Cidadania, grande político, não é? Homem sério. Sim, eu acompanhei. O presidente do Cidadania, nosso secretário de Turismo, Alexandre Pereira, é uma figura extraordinária, tem um perfil modelar, é um gestor, né, vocacionado. Né? Inclusive, até nas vezes em que eu pude ter a oportunidade de encontrar o colega Alexandre Pereira, eu disse que ele deveria pensar em meios de melhor contribuir, mais contribuir com a nossa sociedade, porque ele tem um conteúdo, ele tem um arsenal de ideias valiosas e, sem dúvida alguma, é um perfil que tem muito a colaborar e a contribuir com a nossa sociedade. Então, o Alexandre Pereira, além da silhueta de um grande gestor na área privada, também é um modelar gestor na área pública e fico feliz que ele esteja aí atuando aí como um agente público proativo e disponível, né, à nossa sociedade. O meu melhor abraço a ele, se ele estiver aqui nos ouvindo. E é um privilégio também debater com você. Também sempre fui um fã incondicional do seu pai, do deputado Jackson Pereira, que marcou história, né, no nosso Congresso Nacional, na caça, né, aos fantasmas do orçamento. Enfim, realmente ele marcou época no nosso Congresso Nacional. E sinto falta, né, da saudade de deputados tão comprometidos, né, com o que nós precisamos, né, nos dias atuais.
E Exatamente. vivenciamos um cenário político diferente, né, turbulento, mas que não nos distancia da responsabilidade de debater temas mais técnicos, mais delicados, como é, no caso dessa pandemia, um cenário quase apocalíptico, mas que eu tenho a esperança de que nós todos iremos superar isso com galhardia, com muita serenidade, e estamos acompanhando as ações de vários governos do nosso país, dos países do exterior, e estamos nessa confiança de que iremos conseguir superar esse cenário bem nebuloso, mas que torçamos para que as autoridades adotem as melhores medidas, dentre as quais essa que nós estamos agora, que é a do isolamento social, que é, sem dúvida alguma, uma medida racional, né, e de pensamento humanista também. Só sair para o que for exclusivo. E, por falar nisso, apesar do governo federal ter editado algumas determinações, algumas normas, algumas leis específicas, como a Lei 13.729, é preciso reconhecer que o Código Penal brasileiro já previa, antes mesmo desse cenário nebuloso, já previa algumas condutas criminais que pudessem ser, de fato, adequadas a um cenário como esse. Então, nós temos um crime previsto no Código Penal, e olha que o Código Penal é de 1941, mas desde lá, naquelas priscas eras, nos grisalhos tempos da década de 40, já se previa o crime, por exemplo, do artigo 132, que é expor a vida ou a saúde de outrem a perigo. Esse era um crime, né, cuja pena de 3 meses a 1 ano, que já era previsto no Código Penal, está atual, está vigente, e, portanto, sem dúvida alguma, aquele que expuser a vida de alguém a perigo pode ser enquadrado nesse tipo penal, assim como em outros delitos previstos também no Código Penal, mas cujas penas, é bom ressaltar, sempre são penas discretas, de 3 meses a 1 ano, 6 meses a 1 ano, nunca ultrapassa os 2 anos a pena máxima, e justamente por esse detalhe, é interessante que o nosso ouvinte perceba, no direito penal brasileiro existem as chamadas normas penais de pequeno potencial ofensivo. Então, os crimes cujas penas previstas não ultrapassem 2 anos, nesses delitos, eles são considerados de pequeno potencial ofensivo. E, em sendo assim, se Doutor Leandro, os pratica... só abrir um parênteses aí, o secretário Alexandre Pereira, que você falou dele aí, mandou um abraço aí mandou um abraço, obrigado, secretário, pelo prestígio. Não, uma honra ter o nosso secretário de Turismo aqui, Alexandre Pereira, nos presenteando com a sua presença aqui nessa live. É uma grande honra. Presidente estadual do Cidadania e, sem dúvida alguma, um perfil de uma silhueta combativa, proativa em prol da nossa sociedade. O meu melhor abraço ao nosso colega Alexandre Pereira. Continuando aí. Os crimes previstos no Código Penal, ou mesmo em leis extravagantes, se a pena prevista para aquele delito é até de 2 anos, o indivíduo que o pratica, né, ele não pode ser preso em flagrante. Ele pode ser conduzido a uma delegacia de polícia e contra si é lavrado o chamado termo circunstanciado de ocorrência, ou seja, o TCO. Né? E aí, após ele se comprometer a comparecer ao juizado especial, ele é liberado. Até que a expressão prender em flagrante pode até ser adequada, mas para o público leigo, o indivíduo que lamentavelmente cometeu uma infração dessa, ele realmente não fica preso de maneira efetiva. Ele é conduzido à delegacia e depois ele é liberado. Mas são vários crimes que alguém que esteja, por exemplo, contagiado, né, pode ser incluso. Não só de expor a saúde de outrem a perigo, mas de expor a moléstia grave a alguém, enfim. Então, o que deve prevalecer e predominar sempre será o quê? A consciência coletiva. O direito é edificado em 2 colunas muito resistentes, que é a da lógica e a do bom senso.
Então, se você está em isolamento social, né, e sabe que você pode realmente sair de casa, o seu direito de ir e vir não está vilipendiado, não está violado. Você pode comparecer, obviamente, a um supermercado para se reabastecer. Você pode ir a uma farmácia, mas desde que você atue de maneira moderada. Então, a lógica e o bom senso devem prevalecer. Então, o indivíduo que sair de casa, né, e, de fato, ficar desfilando, né, pelas artérias públicas da cidade, obviamente que ele estará vulnerável a uma abordagem policial e poder, sim, ser enquadrado a um delito previsto no Código Penal. Agora, aquele indivíduo que estiver atuando dentro da lógica e do bom senso, obviamente que ele estará, né, resguardado, agasalhado pela possibilidade de se locomover dentro de uma certa admissibilidade ética dentro desse contexto. Então, é preciso apenas ter esse informe. E o direito é muito simples. O direito é lógica e bom senso, como todos nós sabemos, né? Doutor Leandro, eu quero registrar aqui para os seguidores, né, que podem enviar perguntas aqui para o doutor Leandro responder. São muito bem-vindas. Então, iniciando, já tem seguidores aqui enviando perguntas. Aí vamos aqui começar aqui pela a advogada, a doutora Carol. Né? A doutora Carol, ela manda aqui uma pergunta. O funcionário de um condomínio que não segue as orientações de limpezas dadas pela síndica poderá ser enquadrada nesse crime que o senhor falou? Ou ele necessariamente precisa ser testado positivo para o Covid? Veja, existe um crime previsto no Código Penal desde a década de 40, que é o crime do artigo 330, que é o crime de desobediência, né? Então, o crime de desobediência, ele está estatuído no Código Penal e a pena, apesar de ser uma pena discreta, de 15 dias a 6 meses, mas é um delito que se adequa às determinações, por exemplo, do comando do Ministério da Saúde. Se você desobedece uma determinação do Comando Nacional, no caso, o governo federal, o governo da República Federativa do Brasil, baseado nas orientações da OMS, segue determinadas regras. Então, se você, por exemplo, está a desobedecer uma orientação, que é a de isolamento social, ou a de cuidados higiênicos específicos, e você está realmente desatendendo essas normas, né, o síndico de um condomínio pode acionar, sem dúvida alguma, o 190, a Polícia Militar. Ela irá orientar o indivíduo. Se ele resistir, ele estará, sim, cometendo crime de desobediência. Ela está complementando aqui. Falo sobre o delito de contágio ou expor terceiros. Pronto. Né? São delitos que, efetivamente, eles exigem a modalidade dolosa. Ou seja, no direito penal nós temos duas formas de agir, ou de forma culposa ou de forma dolosa, né? Nem todos os crimes admitem a modalidade culposa, que é quando o indivíduo atua dentro da trilogia do crime culposo, que é ou com imprudência, negligência ou imperícia. Isso vai depender da particularidade do caso. Mas para o crime de contágio, né, quando você atua contagiando terceiro, não há modalidade culposa. Então, se exige o dolo. O que é o dolo? Né, o cidadão comum não tem esse entendimento, mas tentando traduzir de uma maneira mais didática, o dolo seria o querer em movimento, né? Seria aquela ação onde o indivíduo deseja o resultado. Então, se você contagia alguém intencionalmente, de maneira desejosa, aí você pode sim ser enquadrado nesse tipo penal, nesse delito previsto no Código Penal. Mas quando você contagia alguém de maneira não intencional, aí essa conduta ela é atípica, ou seja, você não poderia ser enquadrado. Mas, num cenário como o que nós estamos vivenciando, onde todo